Na tarde e noite de hoje, nós temos a presença da Nilza Pereira, trabalhadora desta casa, e que vem nos falar hoje sobre as dores da alma. Que Jesus te acompanhe. Boa noite a todos. Felizes de encontrar rostos amigos, pessoas queridas, novamente nesta casa. Que Jesus, o Mestre e amigo, nos envolva na proposta de hoje, de refletirmos um pouquinho sobre este tema tão atual, tão presente na nossa existência nos dias de hoje. Apesar de o tema ser dores da alma, não é sobre esse tema não é sobre o livro que tem esse mesmo nome que irei trazer a abordagem de hoje. É interessante porque não existem realmente os acasos e a gente fica surpresa a cada momento. Quando ela abriu o livro e leu a mensagem de hoje, falando sobre essas necessidades, se tivesse combinado não estaria tão certo. A leitura veio realmente dar esta abertura ao nosso tema da noite de hoje. Vou discorrer sobre um trecho de um livro, Conflitos Existenciais, da mentora de Divaldo Pereira Franco, a veneranda Joana de Ângeles, que traz em seus livros ensinos para cada um de nós, na área da psicologia, nos dando diretrizes para bem viver. E diz esta mentora, me permitam, farei a leitura, porque é um trecho muito importante. A marcha do progresso é inexorável, pode ser perturbada ou dificultada, nunca, porém, ficar retida em conveniências de indivíduos ou de grupos, paralisando o seu progresso. Da mesma forma, a criatura humana está destinada à plenitude, avançando não poucas vezes sob injunções dolorosas que resultam da ignorância ou da má utilização dos recursos preciosos que se lhe encontram ao alcance. De origem divina, experiencia as mais diferentes manifestações da vida, desenvolvendo os valores sublimes, que lhe dormem em germe até atingir a felicidade que lhe está destinada. Essa felicidade, porém, deverá ser conquistada passo a passo, mediante o esforço pessoal e o investimento de luta, de modo que desabrochem os seus potenciais que impulsionam a conquista da glória. Há que haver esforços, diz a mentora espiritual, a necessidade da luta. Porém, nós estamos falando de dor que, se eu fosse perguntar a cada um de vocês, porque eu sei que a humanidade atravessa por este cadinho difícil da existência na Terra, eu diria, onde você sente a dor que você está colocando? É uma dor que dói num lugar que não sabemos. Nós não conseguimos dar um local definido para a dor da alma. Porque quando a gente tem uma unha encravada, a gente sabe, é a unha encravada do dedão do pé que está doendo. E vai a determinada pessoa que é experiente nisso e ela nos dá o medicamento. Porém, quando nós falamos de alma, de dor, de algo muito mais profundo, e que nós não sabemos a dimensão, fica complicado procurar alguém numa área qualquer que diga
a nós outros que este ou aquele medicamento vai nos fazer bem. Pode até acontecer que alguém nos diga, olha, toma uma aspirina, toma umas gotinhas, toma um chá disso, um chá daquilo e talvez você melhore. Depende da situação. Mas nós trazemos um item importantíssimo que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que fala do Cristo Consolador, e tem por tema o jugo leve, que é muito importante para o nosso tema. Nesse capítulo, o senhor Allan Kardec, ouvindo os relatos dos Espíritos, vai nos falar sobre esse jugo, vai nos falar do Consolador prometido e vai nos trazer as instruções dos Espíritos sobre o advento do Espírito de verdade. É um capítulo tão pequeno, ele tem tão somente 4 páginas, para que a gente possa refletir um pouquinho, parar, dar atenção e buscar o medicamento que estamos há muito tempo esperando que chegue às farmácias da nossa existência. Diz Mateus, no capítulo 11, dos versículos 28 a 30. Palavras de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. No momento em que lemos essa fala de Jesus, essa recomendação de Jesus, nos dá a impressão que Ele está nos dizendo que devemos seguir tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele faz, da maneira como Ele agiu, como se fosse algo, uma linha reta. Porém, Ele está nos dando diretrizes de vida. E algo muito profundo, não é superficial. Porque Ele diz, vinde a mim. Ele chama, vinde a mim. Todos vós que estáis aflitos, quem não está aflito? Todos nós passamos por aflições, determinadas situações da vida. Todos nós passamos por momentos de dor, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que tipo de medicação seria essa que alivia as nossas dores, as nossas aflições? Tomai sobre vós, diz Ele, meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. 2 palavras profundas, a brandura, a humildade. E achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Eu diria que só isso aqui nós já teríamos falado sobre as dores da alma, sem necessidade de expor qualquer coisa mais. Porém, vamos continuar. O que eu sinto? Em analisando o que Jesus falou, na fala de Jesus, nos recolhendo ao nosso íntimo, o que eu sinto? Para que eu possa chegar para Jesus e dizer, olha, eu tenho essa ou aquela dificuldade.
Eu tenho essa ou aquela dor. Descoberta a dor. Por que eu sinto o que eu sinto? Por que eu estou com essa dor? Por que ela me dói tão profundamente de me tirar do meu prumo? De me deixar numa aflição? De me fazer sofrer? Por quê? Descoberto isso, eu devo pensar o que eu faço com o que eu sinto agora. O que eu faço com essa dor? De que maneira eu vou tratar isso? Porque numa dor de cabeça, nós recorremos à medicação para dor de cabeça. Como eu disse antes, a unha encravada, eu vou na pessoa que trabalha isso. Se eu tenho problema gástrico, eu vou em quem atua nessa área. Porém, essas dores da alma, elas são de profundidade. E como eu disse, não tem um local onde eu toque que eu diga, é aqui que dói. Ela é uma dor num todo. Que faz, é um desconforto. Que nós não achamos o que alivia, o que faz apaziguar esse desconforto. Então, se eu já descobri tudo isso, eu começo a me perguntar, diante deste fato, desta nova verdade, quem eu sou? Quem eu sou? Porque eu descobri que eu tenho coisas dentro de mim, dores dentro de mim, dificuldades dentro de mim, que agora são novidades. Que eu me tratei de todos os males que a medicina tem, a medicação. Porém, essa aqui agora eu estou num aperto. Eu não sei o que fazer. Então, quem sou eu? É necessário saber. Aqui nós nos perguntamos, diante dessa questão, do quem eu sou. Quais são as dores da alma? Pareceria que seriam coisas muito difíceis de serem encontradas. Porém, feita uma pesquisa com o próprio ser humano, a pessoa diz assim, eu tenho dificuldade, certa dificuldade, com um irmão meu, dentro do meu lar. Porque ele se considera o melhor. Ele é o queridinho da mamãe, ele é o bom da família, ele é o sábio, ele é. Quer dizer, coloquei este irmão num patamar acima de mim. O que está acontecendo aqui? O orgulho falando alto. Mas esse orgulho, além de falar alto, ele não fica quieto dentro de mim. Ele começa a roer algo aqui dentro. Porque ele vai me mostrando ou vai me dando umas imagens de que eu não tenho um espaço dentro do lar junto com a minha família, com os meus pais. E eu começo a me sentir mal. Eu começo a achar que isso tudo não pode ser. O orgulho de pensar que esse irmão meu é tão igual a mim quanto eu a ele, que mães são assim. Que elas têm, às vezes, um olhar diferenciado para cada filho. E que somos espíritos imortais. Que temos histórias de outras vidas. E que nós não trazemos na bagagem, na nossa mala, a mesma vestimenta, porque estamos na mesma família. Há diferenças. Então, há algo que eu tenho que buscar imediatamente para dar um jeito nesta pequena ferida que pode crescer muito aqui dentro. A preguiça. A preguiça, ela pode ser se falar de todas as maneiras, porque não é só aquela preguiça de ficar jogada no sofá, assistindo TV, acionando a internet, Facebook, coisa e tal. A preguiça de se agir, de se estar diante da sociedade, de se assumir papéis importantes na vida, e nós ficamos reclamando do que a vida nos oferece,
Quer dizer, a vida nos dá aquilo que nós buscamos. O que nós buscamos? Diante da preguiça, nada. Eu fico em casa, na casa mental, esperando que as coisas aconteçam. Quem sabe eu vou resolver, quem sabe isso vai dar certo, quem sabe, mas eu não vou à luta. Joana de Ângeles diz que há que se ir à luta para se alcançar essa determinada posição que nós buscamos, que é a elevação, que é o progresso moral, que é a felicidade. Um outro item que faz parte do pacote das dores da alma. Vocês devem estar pensando assim, a Nilza trouxe uma coisa que a gente nem sabe o que é. Porque afinal de contas a gente nem nunca viu falar sobre isso. Aliás, talvez vimos na casa do fulano, do ciclano, do beltrano, mas lá em casa nem tem disso. A raiva. Eu tenho certeza que aqui ninguém sente raiva, né? Nunca ninguém viu isso. Porque é complicado. A raiva é um corrosivo. A raiva de Joana de Ângeles, e é algo interessante a gente pensar sobre, porque é o veneno que eu tomo. E penso que estou envenenando o outro. E quem está morrendo sou eu. Porque ela se espalha pelo organismo. A raiva tem ação real no organismo, no corpo humano. Ela age. Então, quando eu estou com raiva porque eu não gostei de uma determinada situação, porque alguém me enfrentou, porque eu não gostei disto ou daquilo, e a gente às vezes diz, não, porque eu sou assim, eu não deixo as coisas para depois, eu saio falando, eu faço. E isso se transforma num corrosivo. E imediatamente ele corre pela corrente sanguínea. Parece algo assustador? É. Este livro nos traz estas questões. Não sou eu, Nilza, que está falando. Transmito o que Joana de Ângeles fala a respeito. A inveja. Outra coisa. A inveja é uma máscara. A gente veste a máscara da inveja. Não percebe que usa ela, às vezes a vida inteira. E inveja. Inveja a roupa, inveja o vestido, inveja o cabelo, inveja a casa, inveja a situação, a posição social. Tem gente que tem inveja daquele que tem um filho lindo, maravilhoso. Tem gente que tem inveja daquele que tem um neto lindo, maravilhoso, porque eu não tenho. Tem gente que fica com inveja do emprego do outro. E a inveja é triste. É algo que atua, como eu digo, no corpo físico. Nós estamos falando de saúde. É importante se falar sobre isso. Parece que é deprimente. Vocês vão dizer, mas ela veio aqui para falar sobre o quê? Sobre esse tema. Porque nós precisamos acordar para nossas verdades. Nós precisamos despertar para as nossas vivências melhores. Sair do marasmo das dores, dessas dores que estão na nossa alma. Egoísmo. Eu não divido nada com ninguém. O que é meu. Eu não empresto. Eu não dou. Fica com a casa abarrotada, com os armários abarrotados, com tudo lá, e não dá. Fica tudo cheio de mofo, estraga, apodrece e a pessoa não dá. Passa para o mundo espiritual como? Não passa? Não passa. Fica aqui. Agarrado aos seus pertences, às suas coisas, aquilo que é seu. Dizendo, né? Às vezes, até o próprio corpo físico. Sofre as dores da alma pelos apegos. A insegurança. Quantos de nós passa por esse processo da insegurança?
do eu não sou amado, ninguém me ama, ninguém me quer. Não é uma coisa de música não, né? Ninguém me ama, ninguém me quer. Não. É a pessoa pensando sobre isso mesmo. Eu sou uma pessoa que ninguém gosta de mim. Os meus amigos dizem, se estão comigo, se eu tenho dinheiro, é por causa que eu tenho dinheiro. Mas e se eu não tenho? Eu vou ser inseguro por quê? A insegurança é algo muito triste, porque faz com que a pessoa se feche como uma concha, se guardando, para que o outro não venha ferir os seus sentimentos. Porém, ele está sofrendo, porque fechado na sua concha, ele sofre. Ele sofre porque ele não sabe como é o mundo lá fora. Ele não tem o retorno do sentimento do outro. Então ele sofre. Ele gostaria de que o outro o amasse, mas se ele não dá o direito do outro amar, de saber como ele é, como haver uma troca? É importante. E assim passa a insegurança, muitas vezes no seu trabalho, junto com seus familiares, nas suas relações amorosas, desconfiando do outro se ele é fiel ao sentimento. Aonde surgem os ciúmes que leva muitas vezes aos estados graves de suicídio e morte, né? De tirar a vida do próximo pela insegurança. A dependência. Dependência do próprio ser, né? Que não dá um passo se o outro não for junto. Aí eu não sei ir sozinho, você vai comigo? Eu não sei resolver isso sozinho, você resolve comigo? Isso também está junto com a insegurança. Porém, a dependência é muito mais grave. Porque a dependência, quando eu não acho alguém para estar comigo, eu busco alguma coisa para ser o meu porto seguro. Ou seja, uma bengala, né, psicológica. Eu vou buscar na droga, na bebida, em outras situações, aonde eu vou me prender para me sentir seguro diante daquilo que eu preciso. É grave, muito grave, porque no momento em que a pessoa se vê deslocada dessas bengalas, ela está como se estivesse num mar sem um salva-vidas e se vê morrer. A ansiedade. Hoje em dia, o que mais se fala? A ansiedade, a depressão, o vazio existencial. Por quê? Porque está toda essa gama de dificuldades, de dores, de conflitos que o ser humano não consegue resolver. Por quê? Porque não se submete ao jugo que Jesus convida. Não quer ouvir o que Jesus tem para dizer. Porque é muito bom dizer assim, eu leio a Bíblia todo santo dia. Eu conheço tudo, o livro dos Espíritos, eu já aprendi isso tudo. Aliás, eu sou espírita. Agora, eu não vou me submeter a certas coisas. Eu não vou renunciar a certas coisas. Porque eu ainda sou humano. Eu ainda estou na terra. Porém, o convite de Jesus é, mesmo que estando na terra, sendo humano, como o filho pródigo da nossa leitura, se dá conta do engano que cometeu, abandonando o lar do pai, que lhe oferecia tudo, ele retoma pelo caminho, para que o pai o aceite de volta. Olha a consolação. Isso é que Jesus faz conosco. As nossas dores, as nossas dependências, essa ansiedade, a depressão, o vazio existencial que vivemos hoje, tem cura? Tem. Onde é que está o remédio?
Não está em farmácia. Não está na farmácia. Não adianta buscar. Tem terapeutas que estavam lá e dizem, olha, toma esse tarja preta aqui, isso vai te acalmar. É beleza. Sim. Porém, o que acontece? A pessoa fica alienada. Ela fica aquela pessoa, oh, beleza, hoje, né? O sol está lindo, maravilha. Porém, ela não está raciocinando com aquilo que precisa, com a sua realidade. Ela não está encarando os seus desafios. Ela está protelando aquilo que está doendo dentro dela. Às vezes precisamos buscar ajuda de terapeuta. Precisamos. Porque sozinho, muitas vezes, a gente não sai de dentro do poço. Mas é necessário buscar essa ajuda caindo na sua realidade. Caindo em si, como diz Paulo de Tarso. Caindo em si. Para que não venhamos a nos deixar levar novamente pelas correntes da bendita depressão, que nos chama a atenção. Porém, que nos faz? Fica lá em cima, daqui a pouco está lá de novo. Conheço muita gente que diz, eu estava com uma depressão, tomei uns remédios, fiz um tratamento, agora estou bem. Estou em cima, estou ótima. Passam os seus meses, encontra-se a pessoa na venda, estou de novo. Já tive semana passada, assim, fui de cama, mas estou no tratamento de novo. Por quê? Houve o quê? Houve um desvio. Ou houve o quê também? Essa coisa de ficar ali só na medicação, naquilo que o terapeuta deu, o médico indicou. Mas não fez uma mudança, uma virada para resolver a sua dor, a sua conduta. Porque isso é conduta. Lá no Livro dos Espíritos, questões 908 a 912, da terceira parte, onde vai falar da perfeição moral. Vamos buscar ler esse capítulo para resolver as nossas situações. Diria que 70% das ideias de suicídio, das ideias daqueles que querem dar fim com a vida de outras formas, de abandono total da existência, deixariam de existir se tomássemos consciência do que nos diz no Livro dos Espíritos sobre perfeição moral. Ou que nós refletíssemos sobre essa fala de Jesus do jugo leve. Nós mudaríamos o conceito da nossa existência, das nossas queixas, das nossas dores. E conseguiríamos dar passos longos na nossa jornada evolutiva. A doença é uma mensagem da alma. Quer dizer, então tudo aquilo que eu falei para vocês, eu não encontrei, não percebi que era a raiva, não percebi que era o ódio, eu não percebi nada disso. Porém, eu estou enfermo. O que eu faço? Eu fui no médico, ele me falou que eu tenho isso, que eu estou com artrite, que eu estou com artrose, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu estou toda dura, estou toda entalada. Eu estou cheia de coisa. E eu vou ter que tomar uma farmácia de tanta medicação para me curar disso. Eu não me dei conta. Como é que aconteceu tudo isso comigo? Como é que eu cheguei nesse ponto? Eu sou uma pessoa que me cuido tanto da saúde. Esses dias vi uma pessoa que faz corrida, natação, sabe? Esse tipo esportivo, que vive cuidando da saúde, do corpo físico principalmente, né? E ele levou um susto. Ele foi fazer um check-up normal, que faz todo ano. E o médico disse para ele, olha, daqui do consultório você vai imediatamente para o hospital. Ele levou um susto, ele disse, mas como assim? O que eu tenho? Disse, você está com as artérias tudo entupidas. Ele disse, mas eu não... A minha alimentação é tudo light, eu não faço nada. Por quê? Você tem certeza absoluta? Está aqui o exame, está mostrando.
A pessoa levou um susto. Ele sequer pensou que ele poderia passar por um processo desse. Mas está lá, agora se cuidando. Porém, nada é por acaso. Ele lembrou que existe um ser além dele, que está à sua espera, que é Deus, nosso Pai maior. E ele disse: só por Deus que eu descobri a tempo que eu tinha todos esses problemas e que eu posso ir lá me tratar. Mas ele passou a ver as coisas diferente. Ele agora analisa um pouco mais a vida e consegue ter um olhar diferente, não reclama tanto do que reclamava. Passa a observar mais o ser humano, o que ele não fazia. Quer dizer, houve uma forma de chamar-lhe atenção para as coisas necessárias, de que somos filhos de Deus e que nós não podemos nos enganar na nossa eternidade aqui na terra. Estamos de passagem, um tempo brevíssimo, mas que é necessário cuidar. Então preste atenção e nunca ignore essas dores. Quando as coisas começarem a acontecer, não aonde o que eu deixei de fazer, de comer ou de não fazer, porém o que eu estou fazendo com aquele que é o Espírito que comanda esta indumentária. O que é que está faltando? O que é que está machucando esta roupagem que me serve de veículo, que é o corpo físico? O que eu fiz para que as coisas não dessem certo nesse momento? Então é necessário prestar atenção. Aqui um pequeno desenho, para que a gente possa entender. O estresse está aqui, ó. É tudo aquilo que nos estressa. Eu não paro de pensar, eu tenho que resolver 500 mil coisas, eu tenho que resolver a minha família, eu tenho que resolver a vida do vizinho, eu tenho que resolver o meu trabalho, eu tenho que resolver tudo. Isto gera os nossos estresses. Aqui, rancor. Quando eu não consigo, eu passo só com problemas, de laringite, os problemas da garganta, a fala que eu não consigo. Muitas vezes é o rancor. As cargas emocionais nos travam, os braços, os ombros, o corpo, a coluna, como a gente diz, o ciático. O ciático, todo mundo tem ciático, a dor do ciático. Carga emocional, as rigidez, eu estou com eu estou com um problema, eu estou com essa parte do punho está travada, é rigidez. São as questões emocionais, são as coisas que eu não consigo trabalhar no meu dia a dia comigo mesma. O coração, falta de apoio, aquilo que nós falamos, as preocupações financeiras, toda essa parte aqui, digestiva. Quando eu passo a ter problemas de gastrite, dores, tudo isso, preocupações financeiras. Será que eu vou ter dinheiro para pagar isso? Será que eu vou ter dinheiro para resolver aquele problema, aquele outro? Que eu vou dar conta esse mês? Estresse e ciúme, a parte inferior, das pernas, do joelho. Medo de mudança, toda essa parte, dessa área onde estão os nossos, o rins, o fígado, a parte do intestino. Tudo isto é afetado por estes sentimentos que falamos antes, por estas emoções, por esses conflitos existenciais que nós não resolvemos. E que acabamos tendo graves problemas de saúde. É importante resolver? É importante resolver. Então aqui, um pequeno slide. Torne-se maduro emocionalmente. Medite sobre a reencarnação. Eu sou um espírito reencarnado.
E aí nós vamos entender as dificuldades, as desigualdades e compreender melhor a vida e a justiça divina. Por que eu passo por essa ou aquela dificuldade? E eu não vou culpar Deus por isso. Porque eu vou entender qual é a minha real situação aqui na terra. Ele não me jogou aqui, esqueceu de mim e virou as costas. Há um objetivo, há um programa, há uma missão a ser cumprida. E tem que ser feita, né, estando dentro daquilo que Jesus diz que é o jugo dele. Observe sua conduta diante da vida. Espiritualizada ou materialista? O que eu faço? O que eu tenho mais acentuado em mim? Eu sou voltado mais para o espiritual ou para o material? Eu tenho que ter um equilíbrio nessas coisas. Eu não posso me exceder, principalmente na matéria. Isso tudo fica. E eu vou continuar minha jornada de espírito. Eu não vou levar nada, porque nada trouxe do mundo espiritual para cá, a não ser as minhas conquistas morais. Desenvolva o gosto pela boa leitura. Vamos sair um pouco diante dessas telas que nos trazem tanto desajuste, que nos deixam com a mente entalada de porcaria, que a gente não aguenta mais. Muito auxiliará no autoconhecimento e na libertação das nossas consciências. Porque quando a gente lê, a gente está tendo um ganho de cultura, principalmente as obras espíritas. Diante das vicissitudes, dos nossos dores, dos nossos desacertos, evite aturdir-se. Evite aturdir-se. Quando uma coisa que eu não consegui resolver hoje, deixa. Como diz uma amiga minha, entrega nas mãos de Deus. Hoje eu não consegui, vai que amanhã eu tenho uma luz, o meu anjo da guarda me auxilia e eu posso achar um caminho para esse assunto. Mas hoje, deixa. Examine-as com serenidade e busque possíveis soluções, mas se não encontrar, amanhã a gente resolve isso. Não posso resolver todas as coisas do mundo num único dia. A aflição pela aflição não resolverá problema algum. Não resolvemos isso. Ao contrário, a gente só se aflige, né? Então, ainda falando sobre a dor, no livro A Gênese, no capítulo 3, onde vai falar o bem e o mal, diz assim: tendo o homem que progredir, os males a que se acha exposto são um estimulante para o exercício da sua inteligência, de todas as faculdades físicas e morais, incitando-o a procurar os meios de evitá-la. A dor é o aguilhão que o impele para a frente na senda do progresso. Já coloquei esse escorpião aí para vocês terem uma ideia, tá? Porque todos dizem que a dor né, desse escorpião aí, dessa picada de escorpião, diz que é uma coisa terrível. Então, para que a gente possa ver que o aguilhão, essa dor, faz com que a gente tenha uma atitude diferente diante desse fato. E busque o nosso progresso. Joana de Ângeles, em Florações Evangélicas, nos traz a seguinte frase: o sofrimento de qualquer natureza, quando aceito com resignação, propicia a renovação interior com amplas possibilidades de progresso, fator preponderante para a felicidade. Então, sempre, todos os espíritos, em todos os livros, nós vamos ver, eles falam de sofrimento. Eles não estão aqui dizendo que nós somos levados e estamos a sofrer na terra. Não. Nós estamos na terra para ser felizes. A diferença é que nós não aceitamos o convite de Jesus para abraçar o seu jugo. Nós queremos fazer a vida à nossa maneira, do nosso modo. Por quê? Porque nós sabemos que temos o livre-arbítrio. Afinal de contas, Deus nos deu o livre-arbítrio, sim. Porém, não para que nós
estivéssemos agindo da forma como estamos agindo. E nós dizemos, o mundo está no fim. O mundo está acabando. É uma loucura. O ser humano está virado. Sim. Por quê? Porque esqueceu que existe um Pai. Esqueceu que existe Jesus, que é o nosso irmão maior, e que nos trouxe a consolação através dos seus ensinamentos. Estamos órfãos de quem? De nós mesmos. Porque nós viramos as costas de posse da nossa herança, porque nós sabemos que somos espíritos imortais, que temos o livre-arbítrio, essa é a nossa herança. Somos filhos de quem? De Deus. Muito bem, eu sou filho do poderoso. O que a gente faz? Como o filho pródigo pede a nossa parte, diz, me dá aqui o que é meu, e eu vou fazer disso o que eu quero. E pronto. E reencarna na proposta de melhoria, mas faz o quê? Se excede na sua proposta. E sofre as dores necessárias para o despertamento desta alma. A proposta é ser felizes. Não é sofrer. Ainda lembrando um pouquinho mais, para que vocês não esqueçam, tá? Vocês me desculpem, eu estou sendo chata. Doenças da alma. Irritabilidade, porque lá eu falei de outro tipo, aqui eu vou falar de outra. Irritabilidade, mau humor, ironia, agressividade, maledicência, ira, reclamação constante de tudo, prazer em ferir emocionalmente os outros, cura para as doenças da alma. Essas são as doenças, as de cima. E a cura? Para que eu passe a não ter mais isso, para que eu possa exercer realmente, colocar em prática essa medicação, oração, meditação, prática da gratidão, indulgência para com as limitações dos outros. Nem todo mundo é como eu sou. Auto-perdão, perdoar mais de 70 vezes, 7 vezes, conforme de Jesus, porque eu tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Esse é o convite do Pai Nosso, quando Jesus nos ensina a orar. E amor por si próprio, amor a si mesmo. Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas que estamos a caminho de uma perfeição relativa. Então vamos nos amar. Por mais que o outro diga que eu não sou nada, que eu não tenho este ou aquele, me exaltar os meus vícios, as minhas virtudes. Porém, eu estou a caminho dessas conquistas. Eu vou conquistar tudo isso. Eu posso ser o pior dos piores, mas eu estou a caminho. E vou conquistar. Porque Deus é o meu Pai e está olhando por mim. Ele não me abandonou. Eu estou aqui porque Ele me dá, por sua misericórdia, a oportunidade de refazer os meus equívocos. E essa é o grande convite de Jesus. Fazer sim essa mudança. Eu não serei mais enfermo, nem da alma, nem do corpo. Eu estarei pronto para seguir esta jornada evolutiva, tendo as oportunidades desta missão importante, de ser aqueles que trabalham com o Cristo. O momento, como diz Bezerra de Menezes, é grave, porque a gente tem que abrir os olhos da alma, não pode mais dormir, esperando que alguém venha nos tirar dessa coisa lenta que a gente se encontra, dessa dormência. É necessário prestarmos atenção. E lá no livro dos Espíritos, na questão 780, vocês me desculpem, eu vou passar 5 minutinhos, tá? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Então o progresso moral, ele é lento. Nós vamos entendendo o que é amor, nós vamos entendendo o que é a conquista da paz, nós vamos entendendo o que é o perdão, nós vamos exercendo esse movimento. Nós precisamos andar, é movimento, andar, sair da onde estamos, buscar essas mudanças.
Quando alguém nos diz, você é uma pessoa irritada, por tudo você se irrita, liga o alerta e fique a pensar sobre isso. Quando a pessoa me chama a atenção a respeito disso, eu fico pensando, se alguém já me disse isso, é porque eu sou assim, então vamos ver o que eu posso fazer para mudar um pouco essa situação. Não é o outro que vai sair ganhando, sou eu que vou ganhar com isso. E ainda na questão A dessa mesma pergunta, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Quando eu entendo o que é isso, o homem desde então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade nos atos. É isso que nos faz medrosos diante do nosso caminhar. É assumir as nossas responsabilidades, porque nós sabemos que nem sempre agimos no bem. Os remédios não curam as doenças da alma, lembrando, ali o homem, né, tomando tudo, quanto é coisa, porque está até a cabeça de tanta medicação para curar, o que nós curaremos na busca da nossa espiritualidade. O pensamento é quase tudo na vida do espírito, ou diríamos tudo na vida do espírito. Quando o homem começa a analisar o modo pelo qual pensa, está acordando para as realidades espirituais. Isso quem diz é Miramês, em Horizontes da Mente. E João, no capítulo 16, versículo 33, diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Um alerta para as nossas dores. O mundo das nossas aflições. Nós temos condições, porque neste capítulo, capítulo 6, onde fala do Cristo Consolador, nós encontramos consolação para as nossas dores. E Jesus nos trouxe a fala das bem-aventuranças. Ele nos convida. Vamos refletir, pensar, ponderar as nossas ações e sejamos felizes nas nossas escolhas, porque sei muito bem que todos estamos aqui na procura de sermos melhores a partir de hoje. E é isto que nos traz a esta casa, é isto que nos faz buscar algo que nos dê alento à nossa alma. Jesus nos ampara. Os nossos mentores espirituais e anjos da guarda estão conosco. Eles nos olham, nos observam e nos intuem para aquilo que necessitamos. Se choramos, eles nos acalentam, enxugam as nossas lágrimas e nos dão conselhos para que no dia seguinte sejamos pessoas com muito mais ânimo para a vida, para que não venhamos a cair nos despenhadeiros das existências pregressas, onde falhamos fugindo pela porta do suicídio. Muito obrigado a todos vocês. Que Jesus nos ampare, nos fortalecendo. Que as nossas dores da alma possam ser apaziguadas pelas palavras, pela presença dos bons amigos e de Jesus, o nosso irmão maior.